Oi, oi, meu nome é Mariana e essa é a segunda edição da Dica nas Ilustras que foram participantes do desafio. A primeira ilustra já está no canal e essa é a segunda de 3 vídeos que vai sair. E sem mais sem menos, bora lá! A ilustra de hoje é a Baba Yaga do Duarte. Eu já conhecia essa personagem dele porque há alguns anos atrás ele já tinha me apresentado. E podemos dizer que evoluiu pra caramba o traço. Fiquei feliz de rever ela com o traço atualizado. Se você já conhece, deve imaginar. Ela é baseada no folclore eslavo e é como uma bruxa ou uma ogra. Uma bem fofinha no caso aqui. Os pontos que o Duarte me pediu para ver é estrutura de corpo, mão e coloração. Como tornar mais orgânica a coloração. Se você já assistiu o vídeo anterior, já deve imaginar o que serve para resolver essa última questão. Mas bora ver como resolver nessa Baba Yaga. Então vamos começar com a estrutura do corpo. Para ver como o corpo está se comportando, eu vou tirar a silhueta do corpo com uma linha vermelha. Isso serve para ver se a construção do corpo foi bem feita para ficar natural. Olhando essa linha, você já consegue perceber que o corpo está bem duro. Eu entendi que tentou fazer um formato S aqui na parte do corpo, mas ainda ficou muito travado. E se você for ver, parece que a cabeça dela tá para trás, parecendo aquela cena de One Piece onde todo mundo está desviando do golpe. Pensando nessa pose, eu fiz um teste aqui do lado para poder me ajudar na correção. E a primeira coisa que percebi é como essa pose não está demonstrando o peso do corpo em cima do braço. Pelo menos é o que eu entendi que o Duarte queria fazer. Uma pose onde ela está apoiada na borda. O braço praticamente vai fazer uma curvatura contrária ao S do corpo. Sabendo mais ou menos esse formato, vamos para os ajustes. Vou começar dando um pouco de ângulo na cabeça, colocando ela mais para frente também para não ficar parecendo o desvio do golpe. Já fui ajustando o pescoço também, e como eu falei no vídeo anterior, sempre criei uma divisória certa entre pescoço, trapézio e ombro. A Baba Yaga está com a divisão do pescoço bem feita, mas o resto estava fazendo uma curva. Isso sem falar do ombro do outro lado, que praticamente não conseguimos ver a estrutura. É muito importante você mostrar a estrutura óssea por baixo da pele. Bem, vamos resolver isso indo para o ajuste dos braços. O primeiro braço vai ser o braço de apoio. A primeira coisa que me incomodou no braço dela foi a divisória. Desenhando com a linha vermelha, você consegue ver que praticamente o cotovelo está a um palmo do pulso. Tomem sempre cuidado porque se você coloca a divisória do corpo no lugar errado, fica parecendo que tem um membro quebrado. Por isso que é sempre importante saber como dividir o corpo da forma correta. Aqui, o certo é o cotovelo estar posicionado na cintura, que seria mais ou menos nessa posição. E junto, vamos dar a curvatura contrária àquela curva do corpo que mostrei no início. Eu fico com dó de apagar os detalhes que estão bem feitinhos nas ilustras de vocês, mas é pelo bem maior de aguentar o peso do corpo da Baba Yaga. Feito esse braço, eu já vou para o próximo. E a primeira coisa que fiz aqui foi medir o tamanho do braço para ver se os dois estão no mesmo tamanho. Não precisa de uma régua muito certinha não, mais ou menos você já consegue ver. Vendo que estão ok, agora vamos para o ombro que está faltando. Se o braço está levantado, o ombro tem que estar levantado também. Sempre tentem prestar atenção nas posições dos ombros. É uma parte que tem muito erro, e é por isso mesmo que você tem que ficar de olho nisso. Mas agora, apesar da proporção estar certa, alguma coisa me incomoda nesse braço. A sensação que tenho com esse braço é que ele está meio perdido. Ele não sabe se fica levantado ou se ele dobra de vez. Na vida real não tem problema o braço ficar no meio termo. Mas na ilustração, se você tem alguma dúvida, isso se torna um incômodo. Então vamos dobrar esse braço bem dobrado para não ficar dúvidas. E agora sim, eu vou mudar o corpo. Como expliquei no início, eu acho que esse corpo poderia ter mais curva.
Então vou recortar a parte do corpo e ajustar conforme a pose que mostrei no início. Para ficar bem nítido a pose, até desenhei aqui a estrutura do corpo que vamos nos basear. E eu percebi que o corpo estava longo demais. Já aconteceu comigo também. Às vezes acabamos alongando o tronco demais. Tenha em mente que entre a caixa torácica e a pelve não tem tanto espaço assim. Por isso que é bom fazer essas linhas vermelhas, porque a gente pode ver o que está fora da proporção. Como eu refiz a posição da pelve, ficou estranho a cintura da saia. Isso aconteceu porque agora temos um ponto alto na parte da cintura. Se está mais alto, o ângulo da cintura da saia também vai mudar. Eu gosto muito do exercício de colocar linhas em perspectiva para saber de que ângulo estamos desenhando aquela parte. Aliás, aconselho você treinar isso e muito. Eu lembro de um exercício que fiz na Quanta que era exatamente isso. Você pegar uma foto e descobrir em que ângulo estaria cada parte do corpo. Se quiserem, posso trazer isso como vídeo também. Comenta aqui ângulos para mim saber se vale a pena ou não falar sobre isso. E claro, já deixa o like, até porque eu sei que você já é inscrito e já ativou o sininho também, né? Se ainda não, enquanto você vai se inscrevendo e ativando o sininho, eu vou terminar o casaquinho da Baba Yaga para podermos ir para o próximo desafio. Mãos e mãos. E a primeira coisa que percebi na primeira mão é que está faltando dedão no dedão. No caso, faltou a ponta do dedão. E se ver, a mão está bem arredondada. A linha interna pode ser bem mais reta e a linha externa vamos dar mais volume na parte de baixo da mão, não na parte de cima. Sobre os dedos, eu achei um indicador muito fino comparado ao dedo do meio. Precisamos ajustar isso aqui. Antes eu mudei a posição do dedo para deixar ele mais retinho conforme a direção da mão. Indo para a parte da palma da mão, essa linha me incomodou um pouco. Não que ela esteja totalmente errada, mas ela estava bem em cima de uma parte que é muito acima da conexão do dedão. Então, para tirar esse incômodo, vamos apagar a linha e vamos dar forma na ponta desse dedão. Também coloquei o volume da palma, que é a conexão do dedão, e ajustamos a parte externa da mão também, e a primeira mão está pronta. A segunda mão é essa mão que está na borda. O problema dessa mão é que se for apoiar na borda, a borda vai ter que estar mais para cima. Nós vamos ajustar isso depois. Por agora, lembre sempre dessa regra. Não sabe como o corpo se comporta naquela situação? Junte referências. E o melhor de tudo, se o problema é a anatomia, tire fotos do seu corpo mesmo. Tire fotos na pose que você precisa. Assim como disse no vídeo anterior, sempre que você não sabe algo, é muito importante pegar referências para não desenhar só de cabeça. Essa mão, eu tirei algumas fotos da minha mão para ver qual iria funcionar melhor. E depois adaptei para encaixar aqui na Ilustra. Eu não coloquei a referência aqui, mas dependendo do caso, não tem problema você colocar a imagem e fazer tracing. Eu acho mais importante você terminar uma Ilustra com algumas partes de tracing do que você ficar desenhando de cabeça. E o tracing que eu falo aqui é de fotos suas, e não é tracing de ilustração dos outros. E o que é importante é que depois do tracing, você sempre tem que analisar como é a construção daquela parte. Por exemplo, nessa mão, você faz o tracing da mão e depois tenta entender como os dedos se comportam, quantas dobraduras fez do braço para a palma e para os dedos. Não faça tracing só por fazer, faça com o intuito de entender aquela estrutura. Depois eu ajustei o tamanho da mão para combinar melhor com a personagem. Eu tenho uma mania de desenhar mãos grandes demais. Então é sempre bom analisar se está no tamanho certo. E agora vamos para o principal elemento da personagem, o rosto.
A bochechinha rechonchudinha tava fofa? Tava. Mas eu não sei se seria interessante da personagem ter essa bochechinha pra baixo, a não ser que tenha uma razão bem clara. Isso porque as bochechas ficarem pra baixo faz o rosto ficar alongado demais. E rosto alongado demais não é muito aconselhável para personagens fofas. E quando juntamos um pouco o rosto, a boca ficou um pouco para baixo. Então eu trouxe ela um pouco mais para cima. E como ela estava aberta demais, eu fechei um pouquinho só as laterais. E agora vamos para as sombras. Já sabemos de onde vem o ponto de iluminação, então não tem muito segredo. Aqui eu apaguei as sombras que estavam em volta dos olhos. Não é querendo dizer mal, mas as sombras em volta dos olhos estavam parecendo que ela tinha levado um soco no olho. Se quiser fazer sombras nos olhos, façam pensando nas sombras abaixo da sobrancelha ou da linha das pálpebras, mas não vamos colocar um airbrush em toda a volta do olho. Depois ainda penso em criar um tutorial de como desenhar olhos. Aí eu explico melhor como fazer essas sombras. Em seguida, vamos para a janela da alma, a parte de dentro dos olhos. Os olhos estão bonitinhos, mas pela pose dela, dá para perceber que precisamos de mais vida aqui nos olhos. Então eu fui fazendo várias camadas de cores para dar mais profundidade e, claro, para não deixar esse preto tão preto na menina dos olhos dela. Quando você vai colocar a iluminação dos olhos, tem que ter em mente que a posição da iluminação vai transmitir a personalidade dela. Para alguém que está fazendo uma pose tão feliz, eu achei que o brilho ficou embaixo demais. Brilho embaixo funciona para personagens mais calmos, mais tristes e mais pensadores. A Baba Yaga, apesar de ser uma bruxinha, não parece tanto em uma pose de pensamento. Por isso mesmo que eu adicionei a luz na parte de cima dos olhos, porque essa é a posição do brilho de alguém mais vivo, mais alegre e mais animado. E eu coloquei uma corzinha a mais debaixo do brilho para dar um charme, mas nada de cores saturadas. E falando em cores saturadas, vamos ajustar as cores do cabelo dela? Você pode ver que eu verifiquei a cor do cabelo para ver o quanto estava saturada. E que logo comecei a pintar com uma cor que parece que nem tem cor. Mas confia no processo. Quanto menos saturado for as cores na sua ilustração, é melhor. Cores saturadas sempre vai ser um problema para quem está no digital. Eu falo por mim mesma porque é um erro que eu sempre cometi e venho tentando arrumar há muito tempo. Acho que acabamos escolhendo a cor saturada porque temos uma preocupação em mostrar a cor. Por exemplo aqui, se for loira, o cabelo ser bem amarelo. E quando pensamos assim, acabamos sempre caindo naquele cantinho saturado do quadro de cores. Mas a cor saturada sempre vai fazer as coisas parecerem artificial demais. É por isso mesmo que sempre temos que pegar uma cor mais pro cantinho oposto e dar profundidade na cor com as sombras e iluminação. E no cabelo, o legal é que você pode dar um degradê além das sombras. Isso faz o cabelo ficar muito lindo. E já que ajustamos os cabelos, bora dar mais profundidade nessas sombras que ficou faltando ajustar. Eu achei legal que o Duarte fez bastante camadas de cores na roupa da Baba Yaga. Então vamos continuar usando elas para criar toda a luz e sombra. Sobre a saia, estaria legal da forma que desenhou, mas vendo que a tira da cintura dela é bem maior, eu acho que funcionaria melhor se esse tecido fosse mais grosso. E se o tecido é mais firme, ele vai fazer as dobras da saia serem maiores. Se for uma saia de tecido bem fluido e macio, aí você faz a cintura mais fininha que funciona melhor. Esse é o momento que eu fico pensando, caramba, nós temos que analisar muita coisa. Além da anatomia, temos que saber qual tecido estamos usando e como ele se comporta no corpo. Acho que entendi porque muita gente tem medo de desenhar roupas. Bem, eu fiz um tutorial de como funciona o tecido. Se quiser assistir, eu vou deixar o link na descrição.
Agora que a personagem está praticamente pronta, vamos para o vaso, que na verdade não é vaso. Quando eu conversei com o Duarte, ele me falou que a intenção era dela estar dentro de um daqueles ovos artesanais russos. Eu pesquisei e descobri que eles são conhecidos como ovos Fabergé e que foram tesouros raros da Páscoa da família imperial russa. São praticamente joias. Sendo sincera, eu não imaginei que seria uma relíquia dessas. E acho que isso aconteceu porque ele não está parecendo muito um ovo. E isso vem mais por causa dessa borda que eu ajustei, como o fundo dele que estava bem mais reto. Ele ficar assim ficou parecendo mesmo um vaso. Então, para dar mais sensação de joia, eu vou trabalhar em todos os desenhos desse ovo para ele parecer mais com uma. A ideia é fazer várias camadas de luz e sombra para dar mais peso nos desenhos. E como disse, não precisa ser saturado para mostrar as cores. Vamos ajustar também para as cores menos saturadas. Pensando nesse ovo Fabergé, eu gostaria de falar agora um pouco sobre planejamento de ilustração. Eu não sei qual foi a ideia do Duarte sobre juntar a Baba Yaga com o ovo Fabergé. Mas pensando que o ovo Fabergé é tipo uma joia, eu acho que seria interessante você pensar em uma pose mais delicada ou mais doce. Eu acho que a junção da pose animada com uma joia rara fica complicado de unir em uma composição. Não estou falando que é impossível porque já estamos aqui, mas eu acho que fica um pouco controverso. Obviamente pode ter algum significado aqui, não estou dizendo que é errado, mas como sempre digo, é bom você criar alguma narrativa dentro da sua tela para transmitir para quem está vendo a ilustra. E quanto mais claro você deixar a mensagem, melhor. E se for falar nesse quesito, faltou clareza do porquê ela estaria dentro desse ovo Fabergé. Talvez ela está escondida dentro dele pronta para roubar as riquezas da casa? Pode ser uma ideia. Por isso mesmo que eu criei um cenário como se ela estivesse bem pequena e lá atrás tem uma janela com cortina que vai ser a rota de saída dela. Não sei se ela tem poder de ficar pequena, mas sendo bruxa, parece que tudo pode ser possível. Então quem sabe? E no final eu aumentei a personagem para dar foco nela, dei desfoque no cenário e coloquei uma iluminação aqui para destacar ela do fundo. Assim dá atenção bastante nela e não nos outros objetos. E esse é o resultado final. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a melhorar as suas ideias e sempre coloque em prática o que aprendeu. E claro, vou deixar o primeiro vídeo que dei dicas para uma ilustra com uma serpente gigante e o tutorial de como pensar nos tecidos. Esse vídeo vai te ajudar a melhorar muito em como desenhar dobras nas roupas. Espero que tenha gostado, deixa um like e bora desenhar!